E é interessante porque Jesus disse assim: aqueles que ouvem estas minhas palavras. Em primeiro lugar, está se referindo diretamente ao que ele começou a falar no capítulo 5 de Mateus, o Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7. Ali são os princípios do cidadão do reino. Mas, logicamente, ele também se refere a tudo aquilo que a palavra de Deus diz, porque toda a Escritura é inspirada por Deus, toda ela. Não há nenhuma parte da Escritura que não tenha inspiração divina. Isso significa, dentre outras coisas, irmãos, que tudo que está escrito aqui tem um sentido, não está por acaso, e por isso a Bíblia se interpreta ela por ela mesma, e aí há uma necessidade de nós estarmos rendidos, voltados para aquilo que Deus está falando. Calou muito fundo no meu coração no domingo, quando o pastor Wagner fez uma afirmação, uma colocação, na verdade, dizendo que, falando sobre a questão da leitura bíblica, e eu trouxe para mim, né, porque eu estava no culto, então Deus falou comigo. É assim que funciona. Eu procuro manter a prática de, ao entrar por estas portas, fechar o guarda-chuva. Você entende isso ou não? Porque às vezes a gente entra com o guarda-chuva aberto, né? Ah, essa palavra, se fulano estivesse aqui, né, seria bom para ele. Ah, se Beltrano estivesse aqui, né, eu vou levar essa palavra para o fulano. Não. Então eu fecho o guarda-chuva e diz: Deus está falando comigo. E ele falou sobre a questão de ler a Bíblia, tantas e tantas vezes, mas isso tem gerado mudança. Isso mexeu muito comigo, até porque eu gosto de ler e leio bastante, principalmente a Bíblia. Eu tenho um cronograma de leitura anual, e nesse cronograma eu leio a Bíblia 4 vezes ao ano, pelo menos toda ela, né, de Gênesis a Apocalipse, de forma sistemática, fora o Novo Testamento, que em média eu leio 10 a 15 vezes por ano. Mas se essa leitura não está causando efeito, o problema não é a palavra, porque ela é viva e eficaz. É a minha atitude em relação à palavra. E eu estava lendo um livro sobre, o tema é do livro O Homem que Deus Usa, e dentre alguns temas, há um tema ali sobre justamente a nossa atitude, a nossa postura e a nossa disposição para com a palavra de Deus. Toda vez que pegar a palavra para ler, para meditar, nós devemos partir de um princípio muito simples. Quando eu abro a Bíblia e começo a ler, quem está falando? Deus está falando. Isso é suficiente para que eu me volte totalmente para essa leitura. Eu não posso ler com a mente fracionada, divagando, sabe? Eu tenho que estar focado. Então, se, por exemplo, a minha capacidade de retenção dura 10 minutos, eu vou ler 10 minutos. Mas são 10 minutos que eu vou prender a minha atenção e trazer cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Então eu peço a você que continue atento, ouvindo, mas à medida que você vai ouvindo, vai colocando em prática, porque é isto que traz maturidade. E é desta forma que Deus propicia experiências que não vão nos levar a um lugar mais profundo nele e através dele. Nós estamos falando sobre a obra da cruz, o poder da cruz, e tudo isso tem um sentido muito profundo e muito significativo para a vida cristã. Então, antes de nós entrarmos aqui na página 24, a obra da cruz, eu quero ler com os irmãos alguns textos para nós termos mais ou menos uma ideia do sentido e do significado da cruz. O que é tomar a cruz? O que é uma vida crucificada? Né? Quando a Bíblia se refere a estas questões, o que realmente a Bíblia está falando acerca disto? O primeiro texto que eu gostaria de
compartilhar com os irmãos a leitura está lá no Evangelho de João, no capítulo 4. Capítulo 4, e alguém leia para nós. Evangelho de João, capítulo 4, verso 34. São duas coisas significativas aí nesse texto. Quais são elas? A minha comida é fazer o quê? A vontade e realizar a sua obra. Guarde isso, tá? É Jesus falando, o que movia Jesus, tá? O que definia ele como filho de Deus, como filho do homem. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Ele veio para isso e ele estava focado nisso. Agora preste atenção, porque nós estamos falando sobre cruz. Nós vamos fazer um link, nós vamos seguir um raciocínio bíblico para entendermos pela palavra o que é uma vida crucificada, o que significa tomar a cruz e seguir a Jesus, tá? Deixa eu ver um outro texto aqui, que também vai falar sobre essa realidade da cruz. Ok, Evangelho de João, capítulo 19, verso 17. Verso 17 e verso 18, tá? João 19, 17 e 18. Pode ler, um de cada vez. Olha só, o texto está dizendo que ele tomou a cruz e foi em direção ao Gólgota para ser crucificado. Nós acabamos de ler no capítulo 4 que ele disse: a minha comida é fazer a vontade de meu Pai e realizar a sua obra. Olha a vontade do Pai aí e a obra. Tomar a cruz. Ele tomou a cruz publicamente ele assumiu aquela condição de condenado, de estar morto, e foi em direção à crucificação, porque este era o plano, esta era a vontade. Vai guardando isso, vai juntando isso. Agora, vamos voltar um pouquinho, o texto de Mateus, no Getsemane, capítulo 26 de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 26, eu vou ler para os irmãos acompanhem aí, Mateus, capítulo 26, a partir do verso 36, ele aqui está no Getsemane, o lugar da prensa, tá? Era um lugar conhecido porque eles saíam, Jesus costumeiramente ia para aquele lugar junto com seus discípulos para orar, mas agora essa oração, ela é diferente de todas as outras, porque esta oração é pré-cruz, e que vai projetá-lo para a cruz e para a ressurreição. Olha só, em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Essas duas expressões aqui no original, elas são enfáticas, porque é tristeza de morte e angústia de morte, não é uma tristeza qualquer. É tristeza e angústia de morte. Ele está sendo emocionalmente aqui, espiritualmente pressionado, esmagado. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. É enfático aqui.
Quando ele usa a expressão profundamente, a tristeza tomou a totalidade do ser de Cristo. Aí então o texto diz assim: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Guarde isso. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós já falamos aqui que o espírito está pronto para as coisas de Deus, e a carne está fraca para as coisas de Deus. Ela é forte para o pecado, ela é forte para a carnalidade, para o mundanismo, mas para as coisas de Deus ela é fraca. Por isso que eles dormiram. Então aquela ideia assim: ah não, mas pastor, a carne é fraca. Ela é fraca para as coisas de Deus. Ela é fraca para orar, ela é fraca para jejuar, ela é fraca para ler a Bíblia, ela é fraca para tomar a cruz e seguir Jesus, mas ela é forte para pecar, ela é forte para desobedecer. É disso que Jesus está falando. E a única maneira de nós lidarmos com essa realidade são duas atitudes nossa a partir dessa realidade. O texto diz: vigiai e orai. Vigilância e oração é estar acordado, estar atento. E o texto diz o seguinte: tornando a retirar-se, orou de novo dizendo: meu Pai, se é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Por 3 vezes ele vai orar. E logicamente que o evangelista aqui, ele resume, né, ele pega a parte principal da oração, que é: seja feita a tua vontade, não a minha. Com isso, nós entendemos o seguinte: quando Jesus disse o seguinte: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz é justamente nós entendermos que nós morremos para tudo aquilo que põe em risco a nossa comunhão com Deus. Morte é separação, e nós assumimos essa posição publicamente, porque Ele tomou a cruz publicamente. Nós temos que trazer a público a nossa condição agora, de que nós estamos mortos para o mundo, o sistema. Nós estamos mortos para a carne, desejos pecaminosos. Nós estamos mortos para o pecado, uma vida independente de Deus, isto é, nós estamos separados destas coisas para Deus. Então nós temos que trazer a público que a nossa vida agora pertence a Deus. A vontade agora não é minha, é a vontade dEle. O plano agora não é meu, é o plano dEle. O querer agora não é o meu, é o querer dEle. Até porque a nossa maior luta é a luta da vontade, do querer. Então tomar a cruz e seguir a Cristo é se alimentar da vontade do Pai e realizar a sua obra. É testemunhar publicamente que eu sou um morto-vivo. Por isso que eu sou diferente. Isso é radical. Eu sou diferente. Eu penso diferente, eu ajo diferente. Eu falo diferente. Eu me visto diferente. Eu me relaciono de forma diferente. E essa diferença confronta alguns, impressiona outros. Por que confronta alguns? Porque os que são confrontados por essa diferença
sabem que essa diferença é o único sentido da nossa existência aqui, mas não querem viver essa diferença, porque o preço é altíssimo. Impressiona outros, porque eles entendem e compreendem que essa diferença é o que Deus tem para nós. A partir disso, deu para entender aí a questão da cruz ou não? Alguma dúvida, alguma questão aí ou não? Então você tem que realmente se identificar como alguém diferente. É uma questão de posicionamento, em amor, mas com muita autoridade. Porque você tomou a cruz. Você é um crucificado. E entenda o seguinte: não há possibilidade alguma de eu ser discípulo de Cristo se eu não tomar a minha cruz dia a dia. Não tem como segui-lo, porque note o texto seguinte, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não tem como. Eu posso ser um admirador de Jesus, eu posso ser alguém que gosta de Jesus. Aliás, é interessante porque quando Jesus confronta Pedro depois da ressurreição, né, que ele volta a pescar, o verbo ali, Pedro, tu me amas, Pedro, tu gostas de mim? Na verdade, Jesus pergunta assim, Pedro, agapô, tu me ama com amor sacrificial, porque o ágape é o amor sacrificial. Qual que é a resposta de Pedro? Filéu, eu gosto de você. Pode pegar no original do grego lá, você vai ver. Aí Jesus pergunta de novo para ele, agapô, o teu amor por mim é sacrificial? Você está disposto a dar a sua vida por mim? E Pedro mais uma vez responde, filéu, eu gosto de você. O meu amor por ti não é sacrificial, é um amor de amigo. Aí Jesus pergunta pela terceira vez, só que Jesus agora não usa o verbo ágape, ele usa o mesmo que Pedro usou, e por isso Pedro se entristece, porque cai a ficha. Eu não posso ser discípulo de Jesus gostando de Jesus. O meu amor por ele tem que ser um amor sacrificial, porque foi este amor que levou ele para a cruz no meu lugar. Cristo não foi para a cruz porque ele gostava de mim, porque era meu amigo. Embora seja uma parte da verdade, já não somos servos, mas amigos meus. Ele foi para a cruz, movido pelo amor sacrificial. E carregar a cruz é estar disposto a morrer pela causa. Não há como eu ser discípulo de Cristo se eu não caminhar debaixo dessa consciência, desse entendimento. Se eu tiver que sofrer por causa de Cristo, eu vou sofrer com alegria no meu coração. E agora nós vamos começar a falar sobre cruz. Deu mais ou menos para entender ou não? Vamos lá. A obra da cruz, página 24, diz assim: o sacrifício de Jesus na cruz e a obra que ele realizou em substituição a nós foram atos ligados à salvação e ao perdão dos pecados. Adão foi criado perfeito, porém falhou. Por causa de seu pecado, todos os que nasceram após ele herdaram a natureza pecaminosa. Jesus Cristo, o Filho de Deus, se fez carne, veio ao mundo e viveu sem pecado. Na cruz do Calvário, ele se entregou para ser crucificado e derramou do seu sangue em favor de toda a humanidade. Deus aceitou esse sacrifício, imputando a Cristo os nossos pecados. Os nossos pecados foram colocados sobre Cristo. Lembra no Getsema que ele diz: Pai, se possível afasta de mim esse cálice. Qual era o cálice? Irmãos, uma coisa que nós precisamos entender:
Jesus não foi um mártir. O que é um mártir? Aquele que morre por uma causa. Se possível, ele vai morrer pela causa. Mas ele não nasceu para isso. Ele é feito mártir, porque ele não nega a causa. Jesus não é um mártir, porque ele veio para isso. Ele nasceu para isso. Ele deixou a sua glória para morrer. Não havia possibilidade alguma dele não morrer. Por isso ele não era mártir. O mártir pode morrer ou não. O mártir, ele não nasce para isso. Mas a partir do momento que ele assume a causa, e que essa causa se vira contra ele, ele pode morrer. Jesus não. Ele veio para isso. Não tinha outro caminho. Não havia outro plano. O plano era esse. Ele veio para morrer. Os sinais e prodígios estavam apontando para isso. Quando que eu identifico que os sinais e prodígios que estão acontecendo no nosso meio são do Espírito de Deus? Quando eles apontam para a cruz, quando eles levam as pessoas à conversão. Quando isso não acontece, há dúvidas. Pode ser do Espírito como pode não ser. Lembra as cidades que Jesus sentenciou? De ti, Corazim, se tivesse feito os milagres em Sodoma, eles teriam se convertido. Vocês não se arrependeram com todos os milagres que eu fiz. Não produziu arrependimento. E é Jesus que estava fazendo. O que eu quero dizer com isso é que esses sinais, eles apontam para algo infinitamente maior, que é o cerne do cristianismo. A vida crucificada, a vida em Cristo, morta para o mundo, morta para o pecado, para a carne e viva para Deus. Por isso que ele morreu. E ele não foi um mártir. Ele veio para isso. Nós somos mártires. Aliás, quando recebemos o batismo com o Espírito Santo, porque o texto no original fala isso, em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. No grego é martírios. É a capacitação de poder, se for preciso, de morrer pela causa. Já fomos capacitados para isso, se precisar. Nós não vamos atrás disso, mas se vier, nós não vamos fugir. O texto diz assim: a obra da cruz é completa, pois Jesus nos substituiu com perfeição. Ele cumpriu tudo o que precisava. Nós precisamos ser castigados. Tínhamos que ser punidos pelos nossos pecados e, consequentemente, condenados à morte. Porém, Ele pagou pelos nossos crimes e transgressões, para que não houvesse mais condenação sobre nós, os que estão em Cristo. Pela graça, mediante a fé em Jesus, somos justificados. Em Cristo, somos declarados justos e salvos. Somos perdoados, pois a justiça de Deus foi imputada a nós. Assim, temos paz com Deus, perdão e livre acesso ao Pai pelo sangue de seu Filho. Essa revelação de graça pela obra da cruz é suficiente, atenção aqui, é suficiente para mudar o nosso caráter, o nosso homem interior, pois é a mais pura expressão do amor de Deus, o amor que transforma tudo que toca. Vamos lá para Romanos capítulo 5, e vamos conversar um pouco sobre esse tema aqui, que é a obra da cruz. Os nossos pecados foram colocados sobre Cristo, e a justiça de Cristo é colocada sobre todo aquele que crê em Cristo Jesus. Ok? Romanos capítulo 5, a partir do verso 1, acompanhe a leitura até o verso 11. Eu vou ir lendo e nós vamos ir conversando sobre isso, tá? Aliás, um pouquinho antes, capítulo 4, verso 22, Romanos 4, 22. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Está falando aqui de Abraão, que creu em Deus, né?
E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor. Atenção aqui, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ele morreu, ele foi entregue por causa das nossas transgressões. Nossos pecados estavam sobre ele. Por isso que na cruz ele diz: Pai, por que me abandonaste? É significativo porque, se eu não me engano, no Salmo 21 ou 22, eu acho que é o Salmo 21, que fala sobre o sofrimento do Messias, 22, ele vai dizer assim, salmista: nossos pais clamaram no deserto e tu ouviste. Ele está falando do povo no deserto, que pecou, que transgrediu, e clamou, e Deus ouviu e respondeu. O filho que nunca pecou está na cruz, e diz: Pai, por que me abandonaste? Jesus viveu a pior consequência do pecado. Você sabe qual a pior consequência do pecado? É Deus virar o rosto para nós. Vai clamar, mas Ele não vai responder. Para que hoje eu e você em Cristo, ao nos arrependermos e confessarmos os nossos pecados, o Pai não venha só ouvir, mas nos perdoar. Por isso que quando eu entoo aquela canção que fala, que às vezes alguns já questionaram, né? Eu não saberia o preço, eu jamais, como é que é? Jamais. Eu nunca saberei o preço. Irmãos, é uma dimensão que vai além da nossa compreensão o que aconteceu no Calvário. Porque a redenção do Calvário, ela não é só física, ela é espiritual, material, ela é universal, tanto para o mundo visível como para o mundo invisível, porque principados e potestades serão removidos, tudo vai ficar limpo, por causa da redenção. A terra geme, ela está na expectativa da manifestação dos filhos de Deus, da igreja gloriosa, por causa da redenção. Principados e potestades, dominadores de forças malignas, regiões celestiais, Satanás, sabem que eles serão removidos para sempre. Porque ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Olha o que o texto diz: Ele morreu por causa das nossas transgressões, mas ressuscitou para a nossa justificação. E aqui eu quero chamar a sua atenção. O que é ser justificado? A justificação é uma experiência diante do tribunal de Deus. É quando Deus nos declara justos, porque os nossos pecados foram colocados sobre Cristo, e a justiça de Cristo foi imputada, colocada sobre nós. Quando eu e você colocamos a nossa fé em Cristo Jesus, e Ele passa a ser o nosso Senhor, a justiça de Cristo está sobre nós. Isso significa que no tribunal de Deus, nós não temos culpa alguma. A justificação significa que nós somos libertos da culpa do pecado e da sua condenação. Você foi justificado? Então você está livre da culpa e da condenação. A dívida foi paga.
Exato. Uma Cristina está falando da promissória que Satanás tinha contra nós, foi rasgada. Então vamos lá, para que não fique só nas nossas palavras, vamos lá para Colossenses, e o texto sagrado vai falar justamente sobre isso. Colossenses capítulo 2, a partir do verso 11, até o verso 17, alguém pode ler para nós? Leia pausadamente para a gente poder acompanhar. Olha só, Colossenses capítulo 2, a partir do verso 11 até o verso 17, tá? Colossenses fala sobre a supremacia de Cristo, tá? Cristo exaltado sobre tudo e sobre todos. Nesses versículos aqui é Cristo exaltado sobre o legalismo. Pode ler. No qual também fostes circuncidados com a circuncisão não feita por mãos no despojar do corpo da carne, a saber, a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados com ele no batismo, no qual também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos. E, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando-o na cruz. E, tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. Ninguém, pois, vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados, que são sombras das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. Amém. Fantástico. Ele começa falando aqui da nossa experiência do novo nascimento, né, que é a circuncisão, né, não por intermédio de mãos, mas do despojamento do corpo da carne, né, que é a circuncisão de Cristo. Aí ele fala que isso está simbolizado no batismo, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, do qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Em outras palavras, está dizendo assim: o mesmo poder que ressuscitou Jesus, nos deu nova vida. A regeneração é uma ressurreição, porque nós estávamos mortos, mas agora nós temos vida, só que esta vida não é uma vida meramente natural, é uma vida sobrenatural, é uma qualidade de vida superior. Inclusive dos anjos. Já falamos sobre isso. Nenhum anjo pode dizer: Deus habita em mim. Nenhum querubim, nenhum serafim pode dizer: Deus habita em mim. Nenhum anjo pode dizer: eu sou o templo do Espírito. Nenhum anjo, querubim, serafim pode dizer: eu sou um com Deus. O meu espírito é um com o Espírito de Deus. Não há essa unicidade. Isso só é para o nascido de novo. Nenhum querubim e serafim está tão próximo de Deus do que qualquer nascido de novo. Todo nascido de novo é um com Deus. Alguém esses dias falou para mim: eu vi um negócio de querubim e serafim, acho que leu na Bíblia, lá num livro de Ezequiel lá. Como seria glorioso, imagina só, eu queria ser um querubim para estar diante do Senhor. Isso é uma viagem fora do comum. Não entendeu nada. Nenhum querubim pode dizer: tu habitas em mim. Somente o nascido de novo. Nenhum anjo pode dizer: eu sou o templo do teu Espírito. Mas o nascido de novo, a igreja. Por isso, quando eu entoo aquela canção que diz: somos a igreja,
somos a igreja. Você já parou para pensar o que isso significa? Olha o que o texto diz, irmãos. Vamos por parte. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, Ele vos deu vida. Essa vida é vida sobrenatural. Perdoando quantos pecados? Todos. Ah, isso aí, Edgar. Passados, presente e futuro. Você continua pedindo perdão por pecado que já foi perdoado, já foi confessado, já foi abandonado. Você já está perdoado. Todos. Todos. O que é todos? É todos. Simples assim. Olha o raciocínio. Verso 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, o qual nos era prejudicial, removendo inteiramente, encravando na cruz. Pecado é dívida. E dívida impagável. Você não tem mais dívida diante do tribunal de Deus. Foi removido o escrito. É como se você chegasse diante do tribunal, você está diante do tribunal de Deus, e Satanás, ou os seus assessores. Que tem, né, irmão? Tem os assessores. Mas ele fez. Mas ele falou. E o justo juiz vai dizer assim: ele fez, ele falou. Então, e agora? Está perdoado, porque não há escrito de dívida. Como assim? Onde está o escrito de dívida? Foi rasgado na cruz do Calvário. Em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Nenhuma condenação. Intimida, sim. Sim. Exatamente. O que a irmã Cristina está colocando aqui é importantíssimo, porque é uma das nossas lutas mais ferrenhas, principalmente quando nós erramos, transgredimos, desobedecemos. Escute, a nossa desobediência, a nossa transgressão, ela não é como era antes. Antes, quando nós transgredimos e desobedecíamos, essa era a nossa vida. Aí cai no versículo 13, ele perdoou todos os nossos crimes. Isso. Passado. Presente e futuro. Mas agora, quando nós transgredimos e desobedecemos, nós fazemos não querendo fazer, ou mesmo querendo fazer, ainda há em nós um temor. E quando nós corremos para Ele em arrependimento, Ele nos perdoa. O tratamento é diferente, irmãos. Então deixa eu falar um negócio para vocês aqui que vai... Cuidado com esse negócio, já falamos aqui, irmãos, várias vezes, mas pelo amor de Deus, ainda tem gente ainda nadando nessas águas aí que não são águas turvas, não. Suas transgressões, sua desobediência, elas necessariamente não te condenam ao inferno. Essa questão do inferno já está resolvida, sim ou não? O sim aí está muito xoxo, viu? Por isso que de manhã você está no céu e à noite você não sabe onde está. E eu não estou fazendo apologia aqui à desobediência e à transgressão, irmãos. Não estou fazendo defesa disso.
para viver de qualquer jeito. Porque quem entende e compreende, entra numa dimensão de compreensão, de entendimento da graça divina pela iluminação do Espírito Santo, ele não quer mais pecar, ele quer desenvolver a sua santificação no temor do Senhor. Mas quando ele peca, ele não tem medo do inferno, porque nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Ele está em Cristo, ele não está em pecado. Pecar não significa estar em pecado. A Bíblia faz essa diferença de uma forma muito clara, embora a grande maioria de nós não faça. Uma vez, numa escola bíblica, alguém viu eu falar um negócio, uma palavra muito ríspida com a Ângela. E aí ficou aquela situação meio assim, né? Sabe como é que é? Em casa a gente conversa. Mas aí aquele irmão não esperou terminar a escola e disse: pastor, se o senhor não acertar, o senhor vai para o inferno. Acertar o quê, irmão? Aquela situação lá com a sua esposa, lá o senhor falou daquele jeito, isso aqui é pecado, o senhor está no inferno. Eu disse: não, eu não estou no inferno, irmão. Se eu morrer agora, eu vou para o céu. Mas você não falou errado? Falei errado. Mas eu não estou numa condição de morto espiritualmente. Eu estou num processo de santificação. E se eu estou no processo de santificação, o Espírito de Deus habita em mim. Se o Espírito habita em mim, ele é o selo, a garantia de que eu estou salvo. Depois eu acerto com a minha esposa. Se não acertar, posso perder algum galardão, mas salvação não. Você está equivocado. Escandalizou. Sabe por que escandaliza? Porque a graça escandaliza, irmãos. Aquele que não tem entendimento, porque o que Paulo está falando dos Colossenses aqui é que o sacrifício de Cristo está anulando o legalismo. O que é ser legalista? Ir além daquilo que a lei diz. É fazer da lei o centro. A lei é só princípio. Aliás, a lei é para criança. Você sabia disso? A lei é para criança. Por isso que ele está dizendo aqui, olha o raciocínio aqui, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que gostava de ordenanças, no qual era prejudicial, removeu inteiramente cravando na cruz. Deu para entender isso aqui ou não? Tá, não aceitei, mas entendeu. Tá bom, vamos lá. Olha só, olha onde ele vai chegar. E despojando os principados. Sabe o que é despojar aqui? É desarmar. Porque principados e potestades tinham domínio sobre nós, e exerciam força e poder e autoridade sobre nós. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas agora em Cristo não. Eles não têm mais. E não é pela minha obediência ou desobediência, porque agora eu estou em Cristo. Entenda isso. Entenda isso, porque agora eu estou em Cristo. Porque ele já disse lá no capítulo 1, no verso 13, ele nos libertou do império das trevas e olha, nos transportou, para onde? Para o reino do Filho do seu amor. Nós estamos debaixo do império, do poder de Satanás. Agora não, ele nos transportou. Nós estamos juntamente com ele nas regiões celestiais, assentados acima. Você entende isso ou não? Bom, aí ele vai dizer o seguinte, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Isso aqui é fantástico.